Grau de escolaridade e a sua correlação com dor crônica. É muito comum a gente abrir alguns artigos científicos que falam sobre o fator de risco de desenvolvimento ou persistência de dor crônica e tá lá escrito níveis educacionais. E isso a gente vê basicamente no dia a dia com uma certa frequência. Pessoas que têm uma baixa cognição, uma baixa escolaridade, têm uma certa dificuldade de compreender alguns assuntos, principalmente relacionados à dor. Como, por exemplo, o fato da dor ter um envolvimento que a gente chama de biopsicossocial, aspectos biológicos, psicológicos e sociais, como o fato do paciente ter medo, ter ansiedade, ter estresse, não praticar atividade física, tudo isso está relacionado com a persistência da dor. E se o paciente não tiver um mínimo grau de escolaridade para compreender isso, por vezes ele acaba indo para o caminho mais fácil. Então ele acaba indo para o caminho mais fácil para tentar justificar a dor dele. E qual que é esse caminho? O caminho teoricamente plausível, onde ele faz um exame de imagem, vê que tem uma hérnia na sua coluna, ali na região lombar, que é justamente onde ele sente dor. Só que na verdade a gente já sabe que ter dor na coluna e ter hérnia não é sinônimo de que aquela hérnia está causando realmente a dor. Ou até mesmo que hérnia são comuns em pacientes sem dor nenhuma, né? E pelo fato do paciente que tem um baixo grau de escolaridade não compreender, ter uma certa dificuldade de compreender que várias outras coisas podem estar contribuindo para a persistência da sua dor, ele acaba se submetendo a essas coisas que na cabeça dele acaba sendo muito mais plausível e não exige tanta cognição. E não importa o quanto você explica, o quão didático é a sua explicação, existem pacientes que infelizmente não vão compreender. E existem muitos casos, né, quando a gente passa alguma informação, alguma estratégia de tratamento para o paciente seguir em casa, às vezes ele não consegue entender, você explica aqui no atendimento para ele e consequentemente chega em casa ele não consegue compreender, às vezes a gente explica até mesmo na mensagem ali para ele e ele não consegue compreender e replicar aquilo em casa, então por vezes a dor dele acaba aumentando e mesmo a gente falando que pode ser um pouco comum, ele acaba tendo um aspecto um pouco mais catastrófico por não lembrar, por não compreender que aquela explicação que eu tinha dado e ele acaba consequentemente se submetendo a essas coisas mais fáceis, como eu falei, então vai tomar uma injeção, toma um remédio, vai lá e faz mais um exame de imagem que na cabeça dele acaba sendo muito mais plausível, né? Então, só para finalizar, a consequência disso é a gente não conseguir ajudar todos os pacientes por conta desses fatores de risco. O nível educacional é apenas um, então coloca algo na cabeça de vocês que nem tudo serve para todas as pessoas. Existem pessoas que infelizmente, por mais que o tratamento seja de fato efetivo, não vão se dar bem por conta desses fatores de compreensão, cognição, níveis educacionais, né? Então fica de dica aí para vocês e mais um assunto, mais um conhecimento sobre dor aí que talvez vocês não sabiam.